Graça e paz, povo, tudo bom com vocês, gente? Então, hoje eu tô trazendo mais uma palavrinha aqui de Deus, diretamente do céu para vocês. E a gente vai falar hoje sobre a raiz do problema. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Com quem você tem passado mais tempo? Com quem você tem se relacionado? A gente sabe que a gente está vivendo um tempo que nós estamos sendo abalados assim por um desânimo avassalador, né? Um desânimo, tem dias que até mesmo os cristãos, eu, por exemplo, tem dias que eu não quero nem levantar da cama, né? Mas a gente tem que ser vigilante, né? A gente tem que se apegar à palavra de Deus, a gente tem que buscar. E pensando nisso, e visto muita coisa também, eu me perguntei esses dias, o que leva uma pessoa a não conhecer a sua identidade, a achar que não tem um propósito nessa vida? Por que muitas pessoas pensam isso hoje? E a raiz do problema tá em não saber a sua identidade e não se conhecer. Essa é a raiz do problema, porque quando a gente não se conhece, quando a gente não tem um propósito, a gente caminha em círculos o tempo todo, porque a gente acha que a gente não tem missão nenhuma, a gente não tem propósito nenhum. Muitas vezes a gente acha que até mesmo Deus não nos ama, Deus não está conosco, né? Esse sentimento, nós somos seres humanos e essas dúvidas às vezes vêm na nossa cabeça, né? Mas todos nós temos um propósito, né? Nós temos um propósito, e cada um com um propósito e um objetivo diferente do outro, né? E quando a gente não se conhece, quando a gente tenta se buscar lá fora no mundo, a gente se perde. Por quê? Porque além da raiz do problema ser não conhecer a nossa identidade, não saber o nosso propósito, a gente começa a se comparar. E a comparação com o outro, a comparação com pessoas que a gente vê, principalmente nas redes sociais, né? Muitos cristãos até mesmo, muitas pessoas têm passado muito tempo nas redes sociais. E o que é que isso acontece? Começa aquele complexo de inferioridade, né? A gente começa a se comparar com o outro, né? A gente começa a perguntar por que o outro prospera, por que o ímpio, né? Uma pessoa que você conhece, por exemplo, que tá fazendo tudo errado, mas tá prosperando, sabe? Parece que de certo modo tá sendo abençoada, né? Não é que Deus tá abençoando essa pessoa, é porque às vezes essa pessoa tá fazendo coisas erradas, né? E tá subindo, tá crescendo. Porque cá entre nós é muito fácil crescer, é muito fácil subir, né? É muito fácil conquistar muitas coisas na vida num piscar de olhos fazendo tudo errado, né? E às vezes quando a gente escolhe fazer o que é certo, quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, sabe? Por temor a Deus, por amor a Deus, as coisas pra gente vêm um pouquinho mais demorada, mas não porque Deus não quer nos abençoar, não, mas porque Deus muitas vezes quer ter relacionamento nesse processo até chegar o momento da bênção. Deus quer criar com a gente relacionamento, intimidade, entendeu? Quer quebrantar nosso coração e às vezes demora. Servir a Deus, caminhar com Deus, não significa que você vai viver o tempo todo em prova, que você vai viver o tempo todo no deserto, não. Tem vitória sim, caminhar com Deus tem vitória, caminhar com Deus é saber que a gente nunca mais vai estar só, que a gente não é órfão, que a gente tem um pai, né?
Então, o que acontece? As pessoas passam muito tempo nas redes sociais, então elas se alimentam daquilo que elas veem, né? É que nem você passar, quando você, por exemplo, quando você convive com alguém, quando você mora com alguém, você passa muito tempo com essa pessoa, às vezes, com seu marido, com sua esposa, né? A gente passa a ser influenciado por essa pessoa de certo modo. Tem coisas, por exemplo, que eu não fazia, eu não gostava, mas por influência, por ver o meu marido fazer, eu comecei a gostar, por exemplo, alguns tipos de comida, por exemplo. Então, a gente é influenciado de certa forma, né? Então, com quem você tem passado mais tempo? Né? Porque você está sendo alimentado, a gente se alimenta das coisas com a qual a gente passa mais tempo. Se você passa muito tempo em rede social, se você passa muito tempo se alimentando, você vai se alimentar daquilo, de tudo que passa lá, entendeu? Você vai absorver aquilo. Então, quando a gente passa mais tempo com Deus, a gente tende a ser mais semelhante a Deus. É óbvio. E a raiz do problema é você não ter essa identidade formada, é você não ter uma identidade definida, é você se alimentar das coisas lá fora, é você se buscar lá fora, né? E aí você começa a se comparar, você começa a ter complexo de inferioridade, você começa a achar que Deus, que até mesmo Deus é injusto com você, que você tá fazendo tudo certinho e nada tá acontecendo. E às vezes nós estamos no auge da nossa, de demonstrar a nossa fé, é quando a gente passa por esses problemas, é quando a gente vê as pessoas prosperando do nosso lado e a gente tá no mesmo lugar e a gente tá fazendo tudo certo, e a gente tá fazendo tudo certinho, a gente obedece, a gente escolheu servir, e nada acontece, né? Não é que Deus não esteja olhando por você, não é que Deus não quer te abençoar, é que Deus está te moldando, é que Deus está te quebrantando, é que Deus está tendo com você, querendo relacionamento, né, durante esse processo com você, querendo intimidade com você. Quando a gente começa a se alimentar, a passar mais tempo em redes sociais, porque hoje as pessoas praticamente elas passam um dia em redes sociais, né? Tudo está ligado às redes sociais, né? Se você quer saber alguma notícia, você vai para onde? Você vai para as redes sociais. Se você quer saber alguma rede social, então ali tem muito alimento, sabe, muitas coisas que vêm para os seus pensamentos. E aí as pessoas começam a olhar para as circunstâncias e esquecem de olhar para a palavra de Deus, começa a se alimentar do que tá ali, entendeu? Feminismo, porque não faz isso, porque faz aquilo, e empoderamento, sabe? Começa a mudar nossa mente, esses discursos, sabe? Que por fim são até bonitinhos, cheios de florzinhas, sabe? Começa a entrar na nossa mente, a gente vai dando espaço e a gente vai mudando e a gente começa a andar por vista e não mais por fé, a gente esquece da palavra, começa a dar lugar a essas ideias que viram pensamentos ruins, a gente começa a se comparar com a vida do outro e começa um complexo de inferioridade dentro da gente, né? Mas eu quero te dizer que você é uma pessoa única. Todos nós somos únicos. Eu sou única, você é única. E que Deus tem para mim não é o mesmo que Ele tem para você, não é o mesmo que Ele tem para minha irmã, para uma amiga que eu tenho. Não é. Nós temos propósitos diferentes, né? Todos nós temos propósitos diferentes. Do jeito que nós somos, Deus quer nos usar do jeito que nós somos. Do meu jeito, Deus vai me usar, tá me usando para trazer essa palavra para você, da forma que eu tô falando, do meu jeito. Então, do nosso jeito, Deus nos usa, Deus tem propósitos e objetivos para nós. Nós precisamos nos apegar na palavra de Deus, nos apegar no que é que Deus tem para nós. Sabe, hoje eu fico observando, as pessoas se esqueceram da volta de Jesus, as pessoas se esqueceram do casamento. Tem gente que não tá querendo saber do dia do próprio casamento com o noivo.
E o noivo tá vindo, o noivo tá vindo. E tem gente que não quer saber, as pessoas estão tão apegadas nesse mundo, tão apegadas às coisas materiais, sabe? Ah, irmã, mas eu tenho sonhos, sabe? Eu ainda não realizei nem metade das coisas. Eu também tenho sonhos, todos nós temos sonhos. Mas mais importante do que os nossos sonhos, mais importante do que realizar os nossos sonhos, é a nossa salvação. É a vinda de Jesus para nos buscar, onde tem uma promessa. A Bíblia tem uma promessa linda pra gente. Uma promessa que vai nos levar para morar com Deus, vai nos levar para morar no céu. Uma promessa onde não vai mais ter dor, não vai ter mais violência, não vai mais ter tristeza, fome, tanta coisa que a gente vê hoje em dia. E as pessoas se esquecem dessa promessa porque elas estão apegadas nesse mundo, estão amando esse mundo. Se esquecem da promessa que Deus tem pra gente, de nos levar para um paraíso, para um céu. As pessoas se esquecem porque estão passando mais tempo se buscando, se encontrando, tentando imitar pessoas lá fora, sabe? E esquecem da palavra. Esquecem da palavra. Aqui eu tô com a minha Bíblia, aqui eu vou ler para você, aqui em Mateus 6:33 fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, o que Mateus está dizendo aqui em Mateus 6:33? A gente primeiro tem que buscar agradar a Deus, buscar fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Que todas essas outras coisas, desses nossos sonhos, Deus vai nos acrescentar, Deus vai realizar, mas primeiro nós devemos buscar fazer a obra, fazer o reino, sabe? Ganhar vidas para Deus. O nosso objetivo é esse, é ganhar vidas para Deus, é pregar o evangelho, é falar que tem um Jesus que cura, que liberta, que salva. E as pessoas se esqueceram dessa promessa. Tem gente que não está interessada no dia do seu próprio casamento. É que nem a parábola das 10 virgens. Se Jesus voltar e o teu vidro de azeite estiver vazio, você vai ficar. E o que você tem colocado dentro desse vidro? É azeite? Do que você tem alimentado? Do que você tem colocado dentro desse teu vidro? Tem gente que é, sabe, é imprudente, é tolo. Gente, são tantos sinais à nossa volta, tanta coisa à nossa volta acontecendo e as pessoas parecem que estão dormindo. Tem gente que está num sono profundo. Daí os sinais. Aí, quando você fala dos sinais, quando você fala das coisas, a única coisa que as pessoas sabem dizer, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Deus é tão bom que Ele disse todos os sinais que haveriam. Haveria pestes, haveria fome, pragas, doenças. E o que nós temos vivido? O que nós temos vivido com tanta evidência, com tanta clareza? É isso, os sinais estão aí. Mas as pessoas só sabem dizer, não sabemos o dia nem a hora. Sim, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas Deus é tão bom que Ele disse dos sinais que haveriam antes da sua volta, que precedem a sua volta. Deus foi tão bom que Ele falou dos sinais. E os sinais estão aí, mas parece que as pessoas estão dormindo, estão apegadas a esse mundo, nas coisas materiais, sabe? Se esquecem do dia do próprio casamento. Jesus está voltando. E do que é que você tem se alimentado? Do que é que você tem buscado? Se você passar muito tempo em redes sociais, se você, sabe, é gente que fica idolatrando gente famosa, sabe? Gente que, meu Deus, fica idolatrando pessoas. Vamos voltar nossos olhos para a palavra de Deus, para o que Deus quer para nós. Melhor é ser obediente, melhor é obedecer, melhor é ir pelo amor do que pela dor. As pessoas
se esquecem do dia do próprio casamento. E aí Jesus está voltando. E o teu vidro tá com azeite? O teu vidro tá com azeite? É tanta gente com depressão, sabe? Um nível assim de estatísticas de gente com depressão absurdamente alta, sabe? Por quê? Porque tá se buscando no mundo lá fora, porque tá tentando se encontrar em lugares que não vão se encontrar, pelo contrário, vão se perder. A nossa identidade está em Cristo, a nossa busca tem que ser em Cristo, na palavra, na promessa, no que Deus diz que nós somos. Todos nós temos um propósito, todos nós temos coisas específicas da parte de Deus para nós, para fazer na nossa vida, para Deus realizar na nossa vida. Mas tem gente que não está interessado nisso, tem gente que não busca isso, sabe? E aí o que acontece? As pessoas estão ficando com depressão, as pessoas estão depressivas, sabe? Eu vou te falar uma coisa, a comparação, ela é um ladrão de alegria. É um ladrão, porque você acha que para você ser, você precisa ter. E você não precisa ter para você ser. É muito melhor Deus estar interessado no que você é, no que você tem sido, no que você tem buscado. O que você tem é apenas circunstancial, foi Deus que te deu e Deus pode te tomar. Mas o que você é, ninguém muda, ninguém te toma. Então você não precisa ter para ser, você tem que ser. E o ter é uma circunstância, é um adicional de Deus nas nossas vidas. Você é o que você pensa. Aquilo que você alimenta seus pensamentos é aquilo que você é como você se vê. Se você se acha uma pessoa feia, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que é triste, uma pessoa que é isso, o que você acha de você é o que você é, como você vai se ver. É do que você tem se alimentado. Milhares de pensamentos passam pela nossa cabeça durante um dia. Milhares de pensamentos passam pela nossa cabeça. Basta a nós saber o que é que a gente vai pegar e vai absorver. Cabe a nós saber quais a gente vai filtrar e vai deixar ficar. Então, do que você tem se alimentado é de como você tem se visto também. É como você se vê. Nós somos aquilo que nós vemos em nós. Então, por isso que todos os dias nós temos que falar que nós somos salvos, que nós somos alegres, que Deus nos prospera, que nós temos saúde, que Deus cuida da nossa casa, que Deus está no controle de tudo, sabe? Nós temos que profetizar sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida, aquilo que nós queremos que seja. Você é o que você pensa, você é aquilo do qual você se alimenta. E aí eu te pergunto, do que é que você tem se alimentado? Aí as pessoas se buscam no mundo, ficam se comparando, como eu já falei, vem o complexo de inferioridade, vem a depressão, a gente acha que a gente não tem nada para oferecer para Deus, a gente acha que a gente não tem missão nenhuma aqui na Terra, que a gente não é um escolhido. Pelo contrário, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque só fica quem aguenta. Só fica quem aguenta. Porque para ter relacionamento com Deus, a gente é renúncia, é carregar a cruz, sabe? Não é fácil ser cristão, não é fácil caminhar com Deus. A gente tem que fazer renúncias dos nossos próprios desejos, a gente tem que renunciar a algumas coisas sim para andar lado a lado com Deus. Mas é sempre bom, é o melhor,
sempre é o melhor caminho, porque nessa caminhada Deus nos molda, sabe? Deus nos prepara, Deus nos transforma. Então, busque se alimentar da palavra de Deus. Se busque em Deus. Você é uma pessoa única. Eu sou uma pessoa única. Nós somos especiais e com propósitos específicos diante de Deus. E Deus quer nos usar para salvar vidas, para pregar o evangelho, para levar a palavra. Busque se alimentar da palavra de Deus, do que Deus... E busque ouvir a palavra de Deus. E Deus vai falar com você, Deus vai te dar sabedoria, você vai entender seu propósito, seu caminho, Deus vai te transformar e você vai ver que você nunca precisou ter nada para ser o que Deus diz que você é, o que Deus diz que você pode ser. Você vai descobrir isso. Não tente copiar o outro, não tente imitar ninguém. Porque senão você vai passar a não se aceitar do jeito que você é, porque você vai começar a ter depressão, ansiedade, com um complexo de inferioridade que nada a ver. Se busque em Deus, busque a sua identidade. Se você não sabe ainda quem você é realmente, ou o que Deus quer para a tua vida, se você tem andado perdido, se busca na palavra de Deus, se busca se encontrar com Deus. Se busque ter um verdadeiro encontro com Deus. Isso é transformador, gente. Isso transforma vidas. Isso muda o nosso caráter. Isso muda, sabe, o modo como a gente se vê. Porque nós somos especiais para Deus. Deus quer usar cada um de nós para propósitos específicos. Então busque se encontrar em Deus. Se alimente de pensamentos bons. A Bíblia fala que basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal. Todos os dias coisas ruins acontecem, mas a gente absorve o que é bom, a gente procura se alimentar do que é bom. Nesse tempo, sabe, em que nós vivemos tanta coisa, em que nós vemos tanta coisa, a gente precisa cuidar do nosso coração, que a Bíblia diz que é onde precedem as fontes da água da vida. É preciso que a nossa casa esteja limpa, porque Jesus está voltando, a nossa casa precisa estar limpa. A gente precisa, sabe, se tem algum problema aí, se você tem algum problema com teu irmão, vai lá, pede perdão, sabe? Ah, mas não fui eu que errei, não importa, nós não estamos no tempo de quem tem razão, quem foi que fez, nós não estamos vivendo mais... Gente, bora ampliar nossos pensamentos. Nós estamos vivendo num tempo em que é melhor ser salvo, é melhor estar em paz do que ter razão. Vamos consertar. Se tem alguma coisa que te incomoda, alguma mágoa que você tem guardado há tanto tempo, te liberta disso, sabe? Pede para Deus tirar do teu coração, perdoa o teu irmão que te magoou, que te feriu. Eu sei que não é fácil magoar, perdoar quem nos machuca, sabe? Quem nos fere é difícil, eu sei, é difícil, sabe? Mas para o nosso próprio bem, para a nossa salvação, a gente precisa perdoar. Ou será que essa tua mágoa, que essa tua raiva vale a tua salvação? Vale? Claro que não vale, gente, não vale. Nada vale a nossa salvação, a gente não pode negociar a nossa salvação. Então vamos procurar se alimentar da palavra de Deus, da promessa que Deus diz que tem pra gente, que Ele vem nos buscar e Ele vai nos levar para um lugar onde não vai mais ter fome, não vai ter violência, vai ser só paz, alegria, amor. Vamos nos apegar a essa promessa e vamos cuidar da nossa casa, do nosso coração. Vamos procurar se alimentar da palavra de Deus, do que Deus quer para nós. Vamos nos preparar porque Jesus está voltando e Ele vem nos buscar. O noivo está voltando e Ele vem nos buscar. E eu quero subir com Ele. E eu sei que você quer também, todos nós queremos, então vamos organizar a nossa casa aqui, vamos limpar o terreno, vamos nos livrar de tudo aquilo que tem nos oprimido, que tem, sabe, nos desgastado, nos feito mal.
porque nada vale a tua salvação. Não dá para negociar, não vale. Então busca se alimentar da promessa de Deus para tua vida, sabe? Do que Deus tem para nós. Busque se conhecer, busque se encontrar, se buscar em Cristo. Não se compare com ninguém, sabe? Não tenta copiar ninguém, não tenta ser outra pessoa, seja você mesmo. E Deus vai te usar do jeito que você é, único, única e especial. Do jeitinho que você é, Deus vai te moldar, Deus vai te tratar e vai te usar da forma que você é. Você não precisa ser cópia de ninguém, sendo exclusividade, sendo uma pessoa única. Nós somos exclusividade porque nós somos únicos, nós somos únicas. Então você não precisa ser cópia de ninguém, você não precisa copiar. Fica com essa palavra para o teu coração, para sua reflexão, para a tua vida. E eu espero que Deus te use tremendamente a fim de salvar outras vidas, de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar do jeitinho que você é, da forma que você é, sem precisar ser cópia de ninguém. Fica com Deus, um grande abraço e sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém?